Vocês me pegaram no pulo, né? Desculpa. Eu fiz tudo isso para pegar esse plano. Deus precisava de um povo missionário para evangelizar o mundo inteiro que estava mergulhado no paganismo, na idolatria, na rebeldia, na vida louca. Deus queria que ele se tornasse uma nação modelo, um esquadrão de elite, um espelho do caráter dele e assim representassem ele para o mundo inteiro. À medida que os israelitas, os escolhidos, crescessem em número, as suas bênçãos aumentassem, eles chamariam a atenção e assim alargariam as suas fronteiras, alcançando todo mundo e representando Deus diante de todas as nações. Parece ambicioso? É porque é mesmo. É um plano de dominação mundial. O que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. Esse era um baita plano. Era uma baita parceria entre Deus e o seu povo. Mas quem disse que o povo cooperava com essa parceria? Indignado com isso, Paulo desabafou, dizendo: sinto uma grande tristeza, uma dor sem fim no coração por causa do meu povo. Eles são o meu povo, escolhidos por Deus, Ele o tornou seus filhos e repartiu com eles a sua glória. Deus fez a sua aliança com eles e lhes deu a lei. Eles são descendentes dos patriarcas e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Paulo estava indignado com o povo dele. Eles eram privilegiados em tantas coisas, mas não tinham cumprido a parte deles no grande plano de Deus. E a gente tem que pensar, nem herança nacional, nem descendência, nada disso garante a salvação. Você pode ser do sangue certo, da família certa, até mesmo da igreja certa, e ainda assim tá perdidinho da Silva, fora da promessa. É a fé e o amor que revelam quem são os verdadeiros filhos da promessa, os eleitos. Agora vamos continuar com o texto. Assim ficou confirmado, de acordo com o plano, que Deus escolhe aqueles a quem Ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Deus escolhe? O que Paulo estava querendo dizer aqui nessa passagem? E quanto ao lance de livre-arbítrio, tipo, certas pessoas são escolhidas para ser salvas e outras para se perder? Paulo aqui não está falando de salvação individual, mas sim de funções específicas para as quais Deus estava chamando certos indivíduos. No barco da salvação tem espaço para todo mundo, mas Deus pode escolher nações e pessoas para desempenhar certas funções. E embora essas nações e pessoas possam até recusar, elas não podem impedir a escolha de Deus. Deu para entender? Deus escolhe pessoas para funções no seu grande plano. Ah, bom, então assim sim. Essa ideia de escolhidos por um propósito é reforçada na sequência de versos onde Paulo diz: pois o homem que faz o pote tem direito de usar o barro como ele quer. Do mesmo barro ele pode fazer 2 potes, um pote para uso especial e outro para uso comum. Pois nós somos aqueles a quem Deus chamou, não somente os judeus, mas também os não-judeus. Paulo compara Deus com um oleiro que faz diferentes vasos para diferentes propósitos. Mais uma vez, Paulo não está falando de salvação, ele está falando de missão. E agora vamos ao verso 25 e 26. Isso é o que ele diz no livro de Oséias. Aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar que foi dito, vocês não são o meu povo, ali eles serão chamados filhos do Deus vivo. Em Romanos 9:25, Paulo citou Oséias 2:23. Lá em Romanos 9:26, ele citou Oséias 1, verso 10. Ou seja, Paulo citando Oséias. Na história que Paulo cita, Deus instruiu o profeta Oséias a tomar uma prostituta como esposa. Isso para ilustrar o seu relacionamento com Israel, porque a nação tinha buscado outros deuses. Havia se prostituído, traindo o seu esposo Deus. Os Arrais falam bem isso numa música chamada Jardim. Depois confere essa música, ela é dramática, incrível. Gostei da dramatização, muito bom. Voltando à história de Oséias, os filhos que nasceram do casamento dele com a prostituta receberam nomes que significavam a rejeição de Deus e o castigo ao Israel idólatra. Para você ter uma ideia, o terceiro filho dele foi chamado de Lo-Ami, que significa não meu povo. No entanto, no meio de tudo isso, Oséias predisse que depois de punir o seu povo, Deus restauraria sua sorte, removeria os falsos deuses e faria uma nova aliança com Israel. Então, aqueles que eram Lo-Ami, não meu povo, iriam se tornar Ami, meu povo. Bonito, né? Nos dias de Paulo, os Ami eram os cristãos, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como diz o verso 24. Você quer algo mais inclusivo que isso? Esse é o Evangelho, Cristo para todos. E agora vamos ao fim. O que vamos dizer então? Vamos dizer isso. Os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceito por Deus, não encontrou o que estava procurando. E por que não? Eles procuravam por meio de suas ações e não por meio da fé.
Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Aqui vem um discurso pesado de Paulo, um resumo real do problema que estava minando o cristianismo e talvez esteja minando ainda hoje também. É até curioso, os gentios a quem Deus tinha aceitado nem sequer estavam se esforçando para obter essa aceitação. Eles estavam de boa, buscando seus propósitos, seus interesses, objetivos, uma vidinha pacata, tranquila, quando a mensagem do evangelho chegou até eles, de graça. Assim que eles entenderam o valor daquele presente, eles aceitaram. Deus os declarou justos, porque eles aceitaram Jesus Cristo como seu substituto e fim de papo. Foi um lance de fé. O problema dos israelitas, gente, foi que eles tropeçaram na pedra de tropeço, que nesse caso era tentar alcançar as promessas por meio de ações e não da fé. Eles não tinham fé em Jesus, o Messias judeu. Que desperdício! É como se os judeus tivessem a faca e o queijo na mão. Eles tinham até o prato, mas não tinham fome. Não chegavam nem a comer, a se nutrir, porque não tinham fome. Eu sei que é difícil levar um cara com a meia calça na cabeça a sério, mas leve, sabendo que hoje Deus escolhe pessoas diferentes para funções dentro do corpo dele. E eu pergunto, para que funções Deus escolheu você? Segundo, Deus quer salvar todas as pessoas. Ele quer salvar você. E Ele chama todos, inclusive você, ao arrependimento. Aceite hoje Jesus. Seja salvo. É mais simples do que parece. É graça de graça. É só aceitar. A faca e o queijo, Ele mesmo quem dá. A pergunta é, você está com fome? Que Deus abençoe tua vida, galera. Aquele abraço. E a gente se vê semana que vem. Vou devolver a minha calça da minha mulher, que ela deve estar brava comigo.